Fala galera, tudo beleza pessoal? Bora para mais uma aula. Hoje eu quero fazer uma aula um pouco diferente aqui, né? Sem perder a essência do canal. Esses dias eu vi a filha do Silvio Santos e também umas outras pessoas aí postaram uma carta que o Silvio Santos escreveu à mão, falando sobre os 9 segredos, os 9 pontos importantes para o sucesso, para o êxito. E é interessante porque quando ele morreu, né? A família acho que começou a procurar as coisas, a revirar as coisas lá, mala, coisa antiga. E a família achou essa carta escrita à mão, que não era uma carta que ele tinha falado para ninguém. Talvez foi uma coisa que ele guardou para ele mesmo ali, né? Foi escrevendo ao longo da vida e chama Os Segredos do Êxito. Eu quero analisar cada uma dos 9 pontos, né, que ele escreveu. Então eu vou colocar na tela o que é da carta e o que não tiver na tela é opinião e interpretação minha com relação ao que ele falou, tá? Mas eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender com o cara que era um camelô, se tornou um dos caras mais ricos, montou o maior império do Brasil e, na minha opinião, era o brasileiro mais amado por todo mundo. Então bora lá. Os segredos do êxito, primeira frase que ele escreve lá. Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mal. O que a gente pode extrair daqui? O Silvio Santos falou assim, cara, eu sei que tem coisa que a gente não tem controle. Tem coisa que, tipo, nossa, velho, por que aquele deu certo e aquele outro não deu? Tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, cara, cada homem trabalha o seu próprio destino. Então aqui eu gosto de falar sobre um ponto que é o mal de muita pessoa, que é a acomodação e o vitimismo. Ah, vamos ver o que a vida tem pra mim. Ah, vamos ver o que vai dar. O Silvio Santos, talvez lá atrás, quando ele era um camelô, ele acreditava na sorte. Mas ele também acreditava que ele tinha que fazer a parte dele pra dar certo. E deu pra caramba, porque ele se tornou o dono do império SBT. E de mais uma renca de marcas, né? Então, cuidado com o vitimismo. Ó vida, ó azar. Silvio Santos, não. Sou um camelô, sou pobre, mas eu vou mudar a minha história. E isso tem a ver com a minha posição, o meu posicionamento, o meu trabalho. E não ficar esperando que alguém faça alguma coisa. Aí, eu quero compartilhar algumas frases aqui sobre sorte. Coleman Cox é um pensador aí. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ou seja, ele está falando assim que na verdade não é a questão da sorte, é o quanto eu trabalho que vai mudar a minha vida. Tem uma frase minha aqui, né? Os tolos esperam sentados pela sorte. E tem um pouco a ver com o que o Silvio Santos falou. Ah, eu acredito na sorte? Sim, mas bora trabalhar, vou arregaçar a manga e vou fazer a minha parte, que ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, né? Tem uma frase do Picasso, né, o artista lá, né? Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Ou seja, trabalha, rala, faz sua parte. Se a sorte vai vir ou não, não sei. Mas eu sei que se você for um vagabundo que não quer fazer nada e achar que os outros têm que fazer por você, nunca você vai mudar de vida. Segunda frase da carta do Silvio Santos. Eu nunca coloco em postos chaves homens que não sabem obedecer. Ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer. Primeiro, o que ele está falando? Eu nunca coloco em cargo de liderança lá no SBT e nas empresas do Silvio Santos, né? Gente que não sabe obedecer. Então a gente tem o primeiro ponto aqui. Você nunca vai ser um bom líder se você nunca soube ser um liderado. Se você não sabe respeitar a ordem, respeitar a hierarquia, você tende a não ser um bom líder também. E por outro lado, se você quer um dia ser um bom líder, aprenda a obedecer ordem, respeitar a hierarquia, entender que o chefe, né? Tem aquela frase, quem pode manda, quem não pode obedece, né? Eu já ouvi muito essa frase na minha vida, viu? Se você um dia quer ser um bom líder, aprenda a ser um bom funcionário. Se você é um funcionário meia boca, que não tá nem aí pra nada, faz tudo relaxado e não obedece às ordens de quem tá acima de você, provavelmente você não vai ser um bom líder. Ou nunca vai chegar a ser um líder, na verdade, né? Terceira frase da carta do Silvio Santos.
sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho. Tem gente que fala, eu não faço nada porque a minha vida está na mão de Deus. Tudo bem, só que Deus não é besta de ficar fazendo o trabalho que você tem que fazer, enquanto você ficar sentado com a bunda aí, em vez de ter uma estratégia para sair da pobreza, né? É bem o que ele fala aqui. Eu tenho uma fé inquebrantável. Ninguém muda a minha fé em Deus. Eu sei que Deus é Deus. Só que eu também sei que eu não tenho que esperar que Ele faça aquilo que é minha função fazer. Então, o que é que você está fazendo? Não adianta só ficar indo na igreja e não entregar currículo. Não adianta você ficar indo no culto, mas não fazer curso para melhorar suas habilidades, né? Qual que é a sua estratégia para sair da pobreza? Isso aqui vale para crente, para católico, para ateu, para qualquer um, né? Não adianta você ficar esperando que algo aconteça se você não faz a sua parte. Quarta frase da carta do Silvio Santos. Desde muito jovem, pratico 2 preceitos: trabalhar muito e gastar pouco. É aí, eu queria dar um abraço no Silvio Santos, galera. Não, realmente, ele era o cara que eu mais queria conhecer pessoalmente do Brasil, mas não deu, né? Cara, isso aí se alinha totalmente com o conteúdo aqui do nosso canal, galera. Você quer mudar de vida? Trabalha bastante e para de gastar, é o que eu sempre falo. Não adianta você trabalhar que nem uma mula se você gasta que nem um jumento. Você vai ser pobre do mesmo jeito. Então, o Silvio Santos, ele trabalhava bastante e mantinha, pelo menos por muito tempo, um estilo de vida simples para ele acumular patrimônio e mudar de vida. E isso aqui é uma lição que a gente aprende com todo cara que era muito pobre e hoje é milionário, né? Tem um vídeo lá no meu canal da Gleusa Maria, dona da Sodier. Cara, a história dela tem tudo a ver com isso, essa frase aqui que o Silvio Santos está falando. Então, lembra de você ter uma vida mais minimalista, trabalha bastante, mas gasta pouco, não seja consumista, não fica torrando o teu dinheiro o tempo todo. Esse dia eu postei uma frase, né? As pessoas consumistas não conseguem entender a inteligência das pessoas que são minimalistas, que a gente gasta menos, né? Tem um livro aqui, A Psicologia Financeira, o Morgan Housel aqui, ele fala, né? A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê, tá? Se você fica toda hora querendo gastar seu dinheiro para que os outros vejam, você vai ser pobre a vida inteira. Então, lembra, trabalha muito e gasta pouco. Quinta frase que o Silvio escreveu à mão. Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, tá perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte. Ele fala assim, né? Se uma pessoa começa a se achar com a primeira conquista dela, ela tá perdida. Então a gente tem 2 pontos. Primeiro, da humildade, baixa a bola, independente de quanto dinheiro você tem ou não, você não é melhor do que ninguém. E eu posso pegar aqui também, eu pensei em pegar aqui a reflexão sobre o seguinte. Tem gente que quando conquista a primeira coisa, já começa a meter o louco e gastar como se não houvesse amanhã. Não é exatamente a frase que ele fala aqui, mas eu acho legal a gente pensar que a gente tem que respeitar a hora certa das coisas. Tem gente que o salário aumenta, já começa a meter o louco e gastar pra caramba. Ela tem uma promoção no trabalho, já começa a mudar de vida e querer ser o playboyzão do rolê. Aprenda a respeitar a hora certa das coisas. Não deixe que a sua primeira conquista, o seu primeiro dinheirinho, já suba pra cabeça a ponto de você querer começar a gastar pra caramba. Caramba, você tá na primeira conquista, espera chegar em várias pra você querer subir o seu nível de vida. Porque senão você vai ser sempre a pessoa que aumenta o salário, gasta mais, aumenta o salário, aumenta o gasto e é sempre uma pessoa que gasta tudo que ganha e não consegue enriquecer. Sexta dica que o Silvio Santos deixa. Eu fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido mais com o que dizem os meus inimigos do que o que dizem os meus amigos. Aí essa frase é interessante. Por quê? Ele está falando, cara, aprenda a ouvir crítica, porque crítica nos ajuda a melhorar naquilo que a gente é ruim. É claro que tem gente que faz crítica inútil, crítica para te destruir, mas eu tô falando aquela crítica que tipo assim, Duda, eu não gostei que você fez isso. Duda, eu não concordei com esse vídeo. Duda, eu acho que esse cálculo que você fez está errado. Isso é bom porque nos faz repensar um monte de coisa. Tanto que tem esse livro aqui, As 48 Leis do Poder,
que ele fala uma coisa, eu não sei se já foi ao ar ou não, mas eu vou fazer um resumo desse livro aqui. Se já tiver ido ao ar, quando eu postar esse vídeo, eu coloco o link aí pra você assistir, tá? Ele fala, tem uma lei aqui que ele fala sobre isso. Mantenha os seus inimigos por perto. Por quê? Porque inimigo, e não necessariamente inimigo, mas gente que faz crítica, normalmente fala coisa que os nossos amigos não têm coragem de falar. Inclusive verdades que os nossos amigos não têm coragem de falar. Então tem gente que só quer ser elogiada. Ah, eu quero ser elogiada, me bajulem, fiquem me adulando. Isso não muda em nada, a não ser o nosso ego. Não nos faz ser melhor e aperfeiçoados, né? Então, ele fala que eu fecho os meus olhos para esse monte de elogio aí de gente puxa-saco e fico mais atento às críticas, porque eu aprendo muito mais com as críticas do que com gente que só fica elogiando e muitas vezes não tem coragem de falar verdades que a gente precisa ouvir. 7ª frase. Não sei se isto é um defeito ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Cara, assim, uma coisa é fato. Quanto mais você começa a enriquecer ou ficar famoso, mais gente vem porque você é rico e famoso. E não por ser quem você é. Então eu imagino o Silvio Santos, o tanto de gente que não queria ganhar as custas dele, da riqueza, da fama e tudo mais. Então ele aprendeu a não confiar em todo mundo. E ok. Tanto que ele fala, né? Eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, né? Mas cara, toma cuidado com quem você confia, porque tem muita gente pilantra hoje em dia. E principalmente quando você começa a enriquecer e ficar mais famoso, ficar mais em evidência. Sempre vai ter alguém querendo se dar bem às suas custas, né? Só que aí a frase mais importante é, eu confio muito em mim mesmo. Ele tá falando, cara, eu sei o meu potencial, eu posso, eu consigo, eu vou. Entende? Ele fala assim que, cara, eu preciso saber, primeiro, se você não sabe quem você é, você tá lascado. Se você não sabe onde você quer chegar, você tá lascado. Se você não sabe o que é uma prioridade pra você, você tá lascado. Por quê? Porque se você não define isso, quem eu sou, o que é importante pra mim, onde eu quero chegar, os coaches vão definir por você. Por quê? Porque você é tonto, você não tem opinião, você não tem identidade, você não tem personalidade. Então você tem que saber o que é importante pra você. E eu lido com isso o tempo todo. Sempre a galera enchendo o saco, falando o tipo de vida que eu tenho que ter. Tô cagando. Eu sei o que eu quero e onde eu quero chegar e o que é importante pra mim. Você tem que ter essa opinião. E ele falava, eu confio muito em mim. Só que uma pessoa que não sabe quem é, não consegue confiar em si, não sabe nem quem é, né? Então, saiba o seu potencial. Você tem um potencial. Confie no seu potencial para poder mudar tudo. Só que aí você tem que ter aquelas 2 primeiras regras lá, de saber que você tem que ter uma estratégia e fazer alguma coisa, sem ficar esperando que os outros façam. Penúltima coisa, e lembrando galera, tudo isso que ele tá falando aqui, depois de 90 e pouco, acho que ele morreu com 94 anos, se não me engano, depois de quase um século de vida, isso foi o que ele escreveu falando. Isso foi o que foi fundamental para que eu tivesse sucesso na vida. Então vamos dar atenção, né? Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita. Eu sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim, procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar. Cara, e essa outra frase muito louca também, porque tem a ver, isso aí quem fala muito já, é o Napoleão Hill. Nos livros do Quem Pensa Enriquece, por exemplo. Não adianta você ser meia boca em nada. Gente meia boca em nada não vai ter sucesso. A não ser por questão de sorte. Aí sim entra a sorte, né? A gente vê muita gente incompetente que dá certo, né? Mas enfim, o Napoleão Hill fala muito sobre isso. Cara, seja muito bom no que você faz. Seja o cara. Seja a mina. Seja o melhor arquiteto. Seja o melhor youtuber. Seja o melhor pedreiro. Seja o melhor professor. E aí o Silvio Santos está falando, cara, eu procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão, cara, eu não consigo fazer alguma coisa relaxadamente. Eu não consigo ser uma pessoa mediana naquilo que faz. Por isso que ele foi considerado um dos melhores radialistas, depois um dos melhores apresentadores. Até hoje, o cara é uma referência para todo mundo. É o rei do auditório, cara. Por quê? Porque ele falava, cara, eu vou ser um apresentador? Vou. Então eu vou ser o cara que ninguém consegue ser igual eu, de tão bom
que eu vou ser. Eu te pergunto, você, no que você faz, você é bom pra caramba? Porque não adianta. Ó, vou falar a nona dica aqui já já. Todas as aqui, se você é ruim no que você faz, não adianta. Então ele tá falando, cara, seja bom, criatura. Estuda, se esforça, se especializa. Seja a pessoa mais ninja do universo. Eu gravei um episódio do Pobre Show com a Natália Beauty, que acho que não foi ao ar ainda, vai ao ar. Cara, ela era uma mulher que estava cheia de dívida, não tinha dinheiro, começou a fazer sobrancelha. E ela falou lá no programa, Duda, eu me decidi a fazer curso e ser muito boa. Hoje a mulher é multimilionária, ela cobra 12 mil reais para fazer uma sobrancelha. Por quê? Porque ela é treta, mano, ela é embaçada no bagulho. Ela é a melhor no bagulho. Agora você é só um meia boca na esquina do teu bairro, seja muito bom, entende? Aí eu escrevi aqui, né? É melhor a obsessão por fazer algo com perfeição do que o relaxo de fazer tudo meia boca. Aí você não tem muito futuro mesmo. E a última frase que ele deixou na carta dele é: o homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida. Aqui já dá para ter várias interpretações, né? Mas o que eu penso aqui com relação a essa frase? Talvez com relação à leveza que a gente tem que levar a vida, sabe? A habilidade de aceitar que às vezes vai acontecer coisa boa e coisa ruim, e faz parte. Não adianta a gente ficar agoniado, sabe? Mano, bora pra frente, a vida continua, dá risada disso e segue adiante, porque todo dia quando a gente acorda é uma oportunidade nova de fazer algo muito novo, né? Não tinha a música dele lá? Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Então assim, cara, vive. Algumas coisas vão dar certo, outras não. Eu já fiz um monte de coisa que não deu certo, outras deram. Eu já tive canal que não deu em nada, o Primo Pobre depois de anos deu, entende? Então segue o jogo, a vida continua, não fica preso em coisas que deram errado, não fica preso em coisas do passado. Eu não sei quais foram os fracassos que o Silvio Santos teve na vida, mas pode ser que ele teve vários, que ele se indignou, que ele ficou triste. Outra coisa também que o Napoleão Hill fala muito, tem resumo desse livro aqui no canal, tá? Vou deixar um card aqui. Ele entrevistou, se não me engano, foram 25 mil pessoas bem-sucedidas. Ele falou que a maioria só conseguiu sucesso depois de vários fracassos. Então, ria de si mesmo, tá? Se você não consegue ter essa leveza, você provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa boa na vida e vai viver se lastimando. Então é isso, galera. Algumas interpretações minhas da carta que o brasileiro que eu mais gostava, cara, eu vou falar, eu acho que não tinha uma pessoa mais amada que o Silvio Santos. Tem gente que gosta de alguém, mas só que outra pessoa odeia. Cara, eu não sei ninguém que não goste do Silvio Santos, né? E ele foi um cara com uma história incrível. Nossa, como eu queria ele sentado no Pobre Show para bater um papo com ele, né? Mas não deu. Mas pensa nisso. Lembra que a gente tem que ter como referência as pessoas que eram pobres e conseguiram mudar de vida. E aqui a gente acabou de ler 9 segredos do êxito deixados por um dos caras mais ricos do Brasil e mais amados também, tá bom? Vou deixar alguns vídeos que eu falei aqui na tela. Assista, tem muita coisa boa aí que pode te ajudar a sair da pobreza e mudar de vida e ter êxito e sucesso. Tamo junto!